Olá, me chamo Darcio Kitakawa, seja bem-vindo ao terceiro vídeo do Intensivão dos concursos de odonto. Durante toda essa semana estou publicando uma série de vídeos que vão ajudar você que nunca prestou ou estudou para concursos de odonto conseguir sua aprovação. E se você, por um acaso, caiu de paraquedas aqui no vídeo 3, não deixe de assistir o vídeo 1 e 2 desse evento, porque o Intensivão é uma continuação. Então é importante que você assista todos os vídeos para aproveitar ao máximo todo o conteúdo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o método que te leva à aprovação. Este é um vídeo muito especial, pois será uma videoaula completa, diferente dos outros que ficaram um pouco mais na teoria. Neste vídeo nós vamos colocar a mão na massa e nos aprofundar na matéria. Mas antes de começarmos, eu queria agradecer mais uma vez tantos comentários que vocês deixaram no vídeo 2. Estou fazendo o máximo para responder a todos. Isso me deixa muito feliz, pois percebo que estão aproveitando muito essa semana. Dito tudo isso, vamos ao que interessa. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, um assunto que gera calafrios na maioria dos concurseiros de odonto, que é legislação. Eu vou falar especificamente sobre Decreto 7508 para você entender como que é o ultradirecionamento, como você vai direcionar esses estudos para que esses estudos fiquem mais simples. Se a gente pegar essa legislação seca, são 45 artigos. 45 artigos que, se você não souber quais são os que são mais cobrados, você teria que ler todos esses artigos e memorizar todos. E esse não é o nosso objetivo. O objetivo é mostrar para você exatamente quais são os artigos mais cobrados e dessa forma você vai estudar a fundo esses artigos que são mais cobrados. Então isso serve para a legislação que a gente vai mostrar agora, que é o Decreto 7508, e serve para todas as outras leis importantes, como por exemplo, Lei 8080, Lei 8142, Política Nacional de Atenção Básica, todos esses assuntos os mais cobrados quando a gente pensa num concurso na área de saúde, na área de odontologia. Então esse Decreto 7508, ele é uma lei que regulamenta a Lei 8080. Lembrando que a Lei 8080 é a nossa Lei Orgânica de Saúde, uma das leis mais importantes e também a Lei 8080, uma das mais cobradas, sim, em concursos de odontologia. Mas o Decreto 7508 também está nessa linha, um dos top 5 assuntos mais cobrados quando a gente pensa em saúde pública. Além disso, quando a gente pensa no Decreto 7508, a definição de RENASES e os artigos referentes ao RENASES, que são a relação, dos serviços gratuitos que são ofertados pelo Sistema Único de Saúde, e o RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos ofertados de forma gratuitamente, são esses artigos que as bancas gostam. O restante dos artigos não vai cair? Não estou falando isso, mas esses 3 assuntos são os assuntos mais cobrados e dessa forma você vai conseguir ultradirecionar os seus estudos, não tendo a necessidade de estudar a fundo os 45 artigos. O que esse Decreto 7508 ele regulamenta? Ele regulamenta a Lei nº 8080 de 1990 para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde e a assistência à saúde, e a articulação interfederativa, além de outras providências. Então esse Decreto 7508 veio para regulamentar a Lei 8080, uma lei muito importante, também conhecida como a gente falou, Lei Orgânica de Saúde. Vamos falar de artigos por artigos e vamos por partes, para que eu mostre para você exatamente como você deve estudar e exatamente quais são os artigos que são mais cobrados. Então o artigo 1º, ele não é tão cobrado, ele fala que este decreto regulamenta a Lei nº 8080, assim como no cabeçalho a gente já acabou de ver, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Muito parecido, do que o cabeçalho que a gente acabou de ver. Já esse artigo 2º, ele é o mais importante e é o mais cobrado, e você tem que saber todas essas definições porque grande parte das bancas gostam muito desse artigo.
Então olha como a gente já reduz bastante. De 45 artigos a gente vai estudar a fundo esse segundo artigo. Esse artigo você deve saber, decore salteado, porque vai fazer toda a diferença na hora de você prestar um concurso de odontologia. Então a primeira definição é de região de saúde. O que significa região de saúde? É o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes. E aqui vale um adendo muito importante. Região de saúde é diferente de mapa de saúde que a gente vai ver daqui a umas outras definições, porque a gente tem essa confusão e as bancas de concursos gostam muito de fazer esse jogo, diferenciar regiões de saúde, mapas de saúde e questionar a respeito dessas duas definições. Então guarda no seu HD, na sua mente, no seu cérebro, que região de saúde é o espaço geográfico. Fica com isso guardado no seu cérebro, porque isso vai fazer total diferença para diferenciar principalmente do mapa de saúde que a gente vai ver daqui a pouco. E além disso, ele é delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Mas o que significaria uma região de saúde? É simples. Geralmente é o conjunto de municípios limítrofes ou vizinhos, municípios que fazem parte de uma mesma região, e essa região de saúde geralmente tem também um município maior, município polo. Por exemplo, a gente tem aqui na região metropolitana de São Paulo. São Paulo é o maior município. E aí tem vários municípios menores ao seu redor. E por que a gente está falando isso? Porque essa região de saúde vai abranger a parte de atenção básica, atenção secundária, atenção terciária, e quem oferece geralmente esses serviços em níveis hierárquicos superiores é o município de maior tamanho. Então aqui no exemplo de São Paulo, sem dúvida nenhuma São Paulo. Por exemplo, aqui em São Paulo também, outra região de Campinas. Campinas é um município muito grande também. E ele abrange uma região bastante grande, daqueles municípios que estão ao redor de Campinas. Campinas tem toda a infraestrutura de saúde quando a gente pensa em níveis de complexidade maior. E os municípios menores que não têm, se por exemplo, oferece o serviço de cardiologia, Vinhedo, por exemplo, Vinhedo vai encaminhar para o município maior, que nesse caso é Campinas, para que esse município maior, Campinas, abrace ou resolva o problema desses municípios menores. Então isso é uma região de saúde que envolve vários municípios. Nesse conjunto de municípios a gente tem um município maior e esse município maior geralmente é o que vai oferecer os serviços de complexidade maior. Porta de entrada, o que seria porta de entrada? Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. Porta de entrada principal é a unidade básica de saúde. É a única? Não. Alguns outros serviços também são porta de entrada, como por exemplo, serviços de urgência e emergência, os famosos CAPs, que atendem essa parte psicossocial, tem os serviços especiais de atendimento, CTAs, então todas essas são portas de entrada. O munícipe ou usuário, ele não necessariamente ele tem que só recorrer à unidade básica de saúde. Ele pode recorrer a todos esses outros serviços que são também considerados portas de entrada do serviço de saúde como um todo. Mapa de saúde. Isso que eu acabei de falar para vocês, a diferença de mapa de saúde com região de saúde. Então isso é um detalhe importante que faz toda a diferença na hora de você prestar uma prova, porque geralmente os concursos gostam de brincar muito com definição de região e coloca a alternativa mapa de saúde e assim por diante. Então o que seria o mapa de saúde? Seria a descrição geográfica. A gente viu que região de saúde seria o conjunto de municípios limítrofes. O mapa já é algo mais abrangente, não se refere somente aos municípios, mas também distribuição dos recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. Então vai abranger tanto SUS como iniciativa privada também. E ainda vai considerar a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Quando a gente pensa em mapa de saúde, a gente vai pensar no RH, a gente vai pensar na região de saúde, vai pensar em todos os serviços de saúde ofertados nessa região de saúde. Então, o mapa de saúde é algo mais abrangente quando a gente pensa
comparado à região de saúde. Rede de atenção à saúde também é um dos assuntos mais cobrados, definições que as bancas de concurso gostam muito desse tipo de definição. O que significa? Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Quando a gente pensa em rede de atenção à saúde, sigla RAS, é importante você lembrar de alguns exemplos de redes de atenção à saúde. Por exemplo, rede cegonha, que vai abranger não só o cuidado pré-natal, ginecológico da gestante, mas também o cuidado do recém-nascido, o cuidado da criança. Então, com isso, a gente vê que é uma rede que abrange a atenção básica, a atenção secundária, inclusive a atenção terciária, que a gente considera como uma atenção hospitalar. Isso é importante em relação à rede de atenção à saúde, para justamente garantir essa questão de integralidade, um dos princípios mais importantes do Sistema Único de Saúde e que você deve saber esses princípios também. E aqui vamos para uma pergunta, né? A gente fez um apanhado desse artigo 2º de maneira rápida, eu não falei de todas as definições, porque teria também a definição de comissões intergestores, contrato organizativo, algumas outras definições também dentro do artigo 2º. É importante que você estude? Sim, aqui a gente está resumindo esse artigo 2º para mostrar geralmente o que é mais cobrado nas bancas, mas é importante você saber também as definições dos outros incisos desse artigo. Essa banca Publiconsult vai fazer o concurso de Jacareí 2020. Concurso de promissão. Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. O que é isso? A que se refere essa definição? E é interessante que essa banca ela coloca a fonte, coloca que a fonte é o Decreto 7508 de 2011 e coloca inclusive o artigo 2º. Dentro das alternativas, a gente tem alternativa A, estratégia de saúde da família, B, serviços especiais de acesso aberto, C, portas de entrada e D, redes de atenção à saúde. Se você já está estudando saúde pública, se você já tem um conhecimento básico de saúde pública, você já conseguiria de cara eliminar duas alternativas. Por quê? A alternativa A, estratégia de saúde da família, e B, serviços especiais de acesso aberto, né? Eles têm a definição serviço especial de acesso aberto, mas a estratégia de saúde da família não. Ele não tem a definição do Decreto 7508. Estratégia de saúde da família é um assunto muito importante quando a gente pensa em política nacional de atenção básica ou atenção primária. E aí, de cara, a gente acaba já eliminando a alternativa A. B também, porque essa questão de serviços especiais de acesso aberto, e a gente teria alguma dúvida em relação à porta de entrada, mas lembrando, a gente acabou de ver a parte teórica de definição. Portas de entrada são serviços que recebem os usuários, que recebem os pacientes. Que a gente falou, a porta de entrada preferencial, que ainda a gente vai ver dentro do Decreto 7508, é a unidade básica de saúde, mas podem ser outros tipos de serviço. E esse conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente é justamente a definição de redes de atenção à saúde, ou na sigla RAS. E olha que detalhe importante, por que a gente está batendo bastante na tecla dessa questão de definição? A gente falou que o artigo 2º é um dos mais cobrados, porque essa mesma banca ela fez uma questão praticamente igual num concurso subsequente. Esse concurso é de Piedade 2019. No que concerne à organização do Sistema Único de Saúde SUS, ao conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade de assistência à saúde, fonte, Decreto 7508/2011, artigo 2º, o que seria isso? A gente acabou de ver a questão anterior, questão da mesma banca, e que é praticamente a repetição da questão que a gente acabou de ver. Alternativa A, redes de atenção à saúde, B, portas de entrada, C, serviços especiais de acesso aberto e D, vigilância epidemiológica. Só uma observação, a gente viu que mudou-se a ordem, né? Lá naquela questão anterior a gente tinha como alternativa a estratégia de saúde da família, por exemplo, e a alternativa correta era D naquela situação. Aqui a gente tem a alternativa correta, redes de atenção à saúde, justamente na alternativa A. E só houve alteração em relação
a alternativa D e comparando com a alternativa A da questão anterior. Lá era estratégia de saúde da família, aqui ele colocou vigilância epidemiológica. Todas as outras 3 alternativas, a mesma coisa. A banca nem se preocupou em alterar as alternativas. E mais uma questão, também em 2019, da mesma banca, praticamente a cópia das 2 anteriores. Então é assim que você vai estudar. Dessa forma você está ultra direcionando seus estudos, dessa forma você está estudando o que realmente a banca pede. Aqui a gente está vendo especificamente 3 questões da banca Publiconsult, justamente para demonstrar para você em questões de 3 concursos diferentes que eles repetiram praticamente o mesmo enunciado e a resposta obviamente vai ser a mesma. Então aqui, conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente. De novo, aqui a alternativa correta, redes de atenção à saúde. E aqui, de novo, pouco se mudou, né, em relação às alternativas. É exatamente as mesmas alternativas daquele primeiro concurso, só que em ordem trocada. Aqui ele colocou estratégia de saúde da família na alternativa D, que a gente viu na primeira questão, que era a alternativa A. Então aqui a gente viu 3 questões da mesma banca. Então isso só serve para a mesma banca, Darcy? Não, a gente vai ver uma questão agora, né? Ainda da Publiconsult, a gente vai falar agora de uma outra definição. São instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição das regras de gestão compartilhada do SUS. Aqui a gente não viu a definição durante a nossa rápida explicação teórica, mas era importante que você também soubesse essa definição, que é justamente a comissão intergestores. Então aqui são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição das regras de gestão compartilhada do SUS. Isso é a definição justamente de comissões intergestores. Onde a gente encontra isso? Também no Decreto 7508, artigo 2º, inciso 4º. Então, esse é um detalhe importante. O artigo 2º, ele é muito cobrado pelas bancas, ele é um dos assuntos que as bancas mais gostam quando a gente pensa nesse assunto do Decreto 7508, e assim você vai ultra direcionar os seus estudos baseados nas questões. E aqui outra banca, como a gente falou, não é só a banca Publiconsult que vai perguntar a respeito de definições ou do artigo 2º do Decreto 7508. Muitas bancas adoram esse assunto. Então se você estuda e sabe cada uma das definições de todos os incisos do artigo 2º, você vai estar direcionando os seus estudos para todas as bancas de uma forma geral, porque as bancas gostam muito desse artigo. Então aqui falando, concurso de Piracicaba do ano passado, VUNESP, conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, é a definição do quê? Parece uma repetição. É exatamente o que a gente acabou de ver nas 3 questões primeiras da banca Publiconsult. Alternativa A, região de saúde, B, porta de entrada, C, rede de atenção à saúde, D, regional de saúde e E, serviços especiais de acesso aberto. A gente sabe que a gente acabou de ver a definição de redes de atenção à saúde ou RAS. Então, para você entender que bancas diferentes também têm questões exatamente iguais, porque é o que eu falei para você. Elas gostam muito desse assunto quando a gente pensa nesse Decreto 7508. E aqui mais uma questão já com uma abordagem um pouco diferente, né? Porque ele pergunta, segundo o Decreto número 7508, 2011, o mapa de saúde, e aí pede a definição, qual das alternativas se refere à definição de mapa de saúde. Então aqui a gente teria que encontrar, né? Deve ser utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientação. B, consiste no conjunto de ações e serviços de saúde próprios do SUS apenas. C, consiste na descrição geográfica dos recursos humanos, das ações e serviços de saúde ofertados no SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. A gente lembra, se você lembrar, quando eu estava explicando a respeito das definições, a definição de mapa de saúde é justamente a alternativa C. E aí eu falei para você que era muito importante saber a diferença entre a definição de mapa de saúde e região de saúde. E isso aqui faz toda a diferença. Então aqui a gente viu um conjunto de 6 questões de bancas diferentes abordando praticamente o assunto artigo 2º do Decreto 7508.
E tem mais uma questão também da banca objetiva. Essa banca costuma fazer concursos na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, Arroio de Tigre, Rio Grande do Sul, 2015. De acordo com o decreto 7508 de 2011, é incorreto afirmar que: alternativa A, as regiões de saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. B, mediante justificativa técnica de acordo com o pactuado nas comissões intergestores, os entes federativos poderão criar novas portas de entrada das ações de serviço de saúde, considerando as características da região de saúde. C, denominam-se contrato organizativo de ação pública da saúde os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no Sistema Único de Saúde. E D, o mapa de saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde. Lembrando, essa questão, ele perguntou o que é incorreto, e aqui é uma dica que não se refere somente a esse assunto saúde pública, mas a todas as questões, porque muitas pessoas, muitos candidatos bem preparados acabam perdendo uma questão porque não assinalam a palavra incorreta ou a palavra que não fala qual das alternativas não está correta. Assinala essa palavra incorreta para você não perder uma questão que você saberia. E a gente sabe que o que está incorreto? A alternativa C. Denominam-se contrato organizativo de ação pública de saúde os serviços de atendimento inicial. A gente sabe que os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no Sistema Único de Saúde, o que é? A definição de portas de entrada, que está onde? Justamente no artigo 2º do Decreto 7508, e não à toa a gente está enfatizando todas essas definições porque é um dos assuntos mais cobrados. Aqui nessa questão a gente está vendo que, além do artigo 2º, tem outros artigos, e eu enumerei os artigos logo depois das alternativas. Para que isso? Para direcionar os seus estudos. Por quê? Numa próxima questão, por exemplo, poderia cair artigo 6º ou artigo 9º, como está aqui na alternativa B, ou mesmo o artigo 17º, que é, no caso, a alternativa D. Então, quando você pegar uma questão, destrincha ela toda, aproveita a questão como um todo, porque esses outros artigos podem ser alvo de uma próxima questão dessa banca. E assim você aproveita ao máximo, você espreme ao máximo as questões que você tem dessa banca da qual você vai prestar esse concurso. Mas aqui, para justificar e ratificar ainda mais a importância do artigo 2º, talvez o artigo mais cobrado do Decreto 7508 pelas bancas de concurso. Então está aí uma dica essencial para você. Aqui a gente vai falar do artigo 3º, que faz parte do capítulo 2º da organização do SUS. Esse artigo também não é um dos artigos mais cobrados quando a gente pensa em provas de concurso. O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde executados pelos entes federativos de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Aqui ele está contemplando muitos dos princípios e diretrizes do SUS, justamente dados filosóficos em relação ao nosso querido Sistema Único de Saúde. Mas esse artigo em especial não é um dos mais cobrados. Ele pode ser cobrado por exemplo, esses princípios e diretrizes como questões da Constituição de 1988 ou mesmo Lei 8080, aí sim, nessas legislações ele tem uma cobrança muito maior. Agora a gente vai falar sobre o artigo 4º das regiões de saúde. As regiões de saúde serão instituídas pelo Estado em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite, sigla CIT, a que se refere no inciso 1º do artigo 30. Regiões de saúde também, vira e mexe, é um assunto cobrado, então é um artigo muito mais importante, por exemplo, do que o artigo 3º. Se a gente comparar com o 2º, não, né? Esse artigo é bem menos cobrado. Esse artigo 5º, ele também é bastante cobrado. Então, se for pensar em níveis de importância, 2º é o mais cobrado, artigo 5º também é um dos artigos mais cobrados. Ainda das regiões de saúde. Para ser instituída a região de saúde, deve-se conter, no mínimo, ações e serviços de... Inciso 1º, atenção primária. Lembrando que a atenção primária é sinônimo de atenção básica de saúde. Então as duas coisas são sinônimos. 2, serviços de urgência e emergência. Então a parte de pronto-socorro, UPAs, são todos esses serviços de urgência e emergência. Mesmo em âmbito hospitalar, a gente tem, né, esses
pronto-socorros, que também fazem parte desses serviços de urgência e emergência. 3. Atenção psicossocial. De novo, a gente reforçando, os CAPs são esses serviços que tem que ter para que a gente institua na região de saúde. Inciso 4, atenção ambulatorial especializada e hospitalar. O que seria isso? Se a gente levar isso para o âmbito da odontologia, a atenção especializada seria o CEOS, ou Centro de Especialidade Odontológica. E o cirurgião dentista pode atender em âmbito hospitalar? Pode. Né? A gente sabe que o cirurgião bucomaxilo trabalha exatamente em âmbito hospitalar. Mas, claro, que a gente pega a assistência médica como um todo, tem os centros de especialidade médico, que vai abranger todas as especialidades, ortopedia, ginecologia, gastroenterologia, várias especialidades. E a parte hospitalar geralmente se refere à parte mais cirúrgica. E 5, vigilância em saúde, que abrange não só a vigilância sanitária, mas também vigilância epidemiológica. A gente sabe que a gente está vivendo um momento em que esse tipo de serviço está na moda, né? A todo dia a gente escuta as notificações de novos casos, notificações de casos de morte em relação à nossa Covid-19. E quem faz esse tipo de notificação? Justamente os serviços de vigilância epidemiológica. Então, para a gente constituir, para a gente ter uma região de saúde, tem que ter todos esses 5 serviços. Só reforçando, atenção primária ou atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial, geralmente os CAPs, hospital e centros de especialidade, aqui se a gente pegar o odonto CEOS, e 5º, vigilância em saúde, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Esse artigo também é bastante importante, é muito cobrado nas provas de concursos. E aqui a gente vai ver uma questão bastante cansativa, extensa, mas esse é o objetivo de algumas bancas de saúde, pegar questões de saúde pública e fazer uma questão bem longa, que geralmente vai demandar uma atenção muito grande, porque uma palavra dentro das alternativas pode tornar a alternativa certa ou incorreta. Então essa é uma questão para a prova de residência da USP, residência odontológica hospitalar da USP do ano passado. Na organização do SUS, a região de saúde é um espaço geográfico contínuo. A gente está falando justamente da definição que a gente viu no artigo 2º. Constituído por grupos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, com redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Para ser instituída uma região de saúde, deve conter, no mínimo, as seguintes ações e serviços de saúde. Justamente o que a gente acabou de ver nesse artigo que a gente viu, artigo 5º. Alternativa A, atenção primária, urgência e emergência, atenção ambulatorial especializada, atenção hospitalar, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. Essa alternativa, se a gente pegar ela, não está incorreta, mas ela está incompleta. Alternativa B, atenção primária, atenção ambulatorial especializada, atenção hospitalar, programas de imunização, isso já não se encontra dentro do artigo 5º, então consequentemente a gente já elimina essa alternativa B. Alternativa C, atenção primária, vigilância em saúde, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada, urgência e emergência e atenção hospitalar. Essa alternativa C, quando a gente compara com a alternativa A, ela se encontra mais completa. Ela tem a parte de vigilância em saúde, que engloba tanto a vigilância epidemiológica quanto a vigilância sanitária, e tem a mais a questão da atenção psicossocial, que não foi mencionada na alternativa A. Então a gente vai escolher a alternativa mais completa. Não que a A esteja incorreta, mas a alternativa C está mais completa. Alternativa D, urgência e emergência, atenção primária, vigilância em saúde, atenção psicossocial, sistema de informação à saúde, atenção hospitalar. Também não é uma alternativa, na verdade a parte de sistema de informação de saúde está incorreto. Então, por isso que a gente elimina a alternativa D. E prevenção e promoção de saúde já está incorreto, a gente já elimina essa alternativa E com essas primeiras palavras e aí a gente fica com a alternativa C. Detalhe bastante importante dessa questão, tinha a alternativa A que não estava incorreta, mas estava incompleta. E esse é um macete bastante importante em provas de concurso. Por quê? Pode acontecer de você se deparar com uma informação que não está incorreta, mas ela está incompleta quando comparada com uma
outra alternativa. Então esse é um macete que você tem que ficar de olho para não perder uma questão que você saiba. Agora sobre o artigo 6º e 7º, já é seção primeira, ainda referente às regiões de saúde. Artigo 6º, as regiões de saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. Artigo 7º, as redes de atenção à saúde, ou RAS, estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas comissões intergestores. Existe um complemento desse artigo 7º. Parágrafo único. Os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às regiões de saúde. Inciso 1º, seus limites geográficos. 2º, população usuária das ações e serviços. 3, rol de ações e serviços que serão ofertadas. E 4, respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços de saúde. Agora a gente vai falar do artigo 8º, seção 2, da hierarquização. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. E o próximo artigo é um artigo muito cobrado também. A gente viu que dentro desses 9 artigos que a gente acabou de revisar, acabou de falar artigo por artigo, o artigo 2º, sem dúvida nenhuma, é o campeão. Qual outros artigos que são muito cobrados? Artigo 5º, que ele se refere ao que deve haver de serviço para constituir uma região de saúde, e essas portas de entrada também são um artigo muito cobrado em concurso. São portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde ou serviços. Inciso 1º, da atenção primária. 2, da atenção de urgência e emergência. 3, atenção psicossocial. E 4, serviços especiais de acesso aberto. Então, não só as unidades básicas de saúde, que são consideradas serviços de atenção primária, mas esses serviços de urgência e emergência, então pronto-socorros, UPAs, são considerados portas de entrada, assim como CAPS, serviços de atenção psicossocial, e os serviços especiais de acesso aberto, que são os CTAs, né, Centro de Testagem das Doenças Infecto-Contagiosas, ou os CERESTs, que atendem à saúde do trabalhador. E esse é um artigo bastante cobrado, também como a gente reforçou, juntamente com o artigo 2º e o artigo 5º. Aqui uma questão do artigo 9º, da banca VUNESP Peruíbe 2019. São portas de entrada às ações do serviço de saúde nas redes de atenção à saúde, o serviço de atenção primária e, alternativa A, de atenção ambulatorial especializada. A gente não viu essa alternativa lá no artigo que a gente acabou de ver, o artigo 9º. De atenção hospitalar? Também não. De vigilância em saúde? Também não. E de os laboratórios? Também não. Então a alternativa correta é a alternativa E, serviços de atenção psicossocial. A gente viu, né, os primeiros artigos, os primeiros 9 artigos do Decreto 7508, que são os artigos mais cobrados. Só esses artigos são os mais cobrados? Não. Existem artigos, por exemplo, referentes ao RENASES, que é a Relação Nacional de Serviços ofertados gratuitamente pelo SUS, e artigos referentes ao RENAME, que também são artigos muito cobrados em concurso de odontologia. Mas quando a gente pensa, né, nesses 9 artigos primeiros, mais os artigos de RENASES e RENAME, a gente não vai falar de 20 artigos. Quando a gente compara de 45, né, que são a totalidade do número de artigos do Decreto 7508, a gente já restringiu para pelo menos metade. Mas grande parte das questões, as bancas gostam muito desses artigos primeiros aí que a gente acabou de ver. Por isso eu fiz questão que essa aula se referisse a esses 9 primeiros artigos do Decreto 7508, porque se você sabe esses 9 primeiros artigos, você consegue responder grande parte das questões dos concursos de odonto. Preciso saber só esse? Não, como eu falei para vocês, artigo de RENASES, artigos de RENAME também são cobrados, mas esses também são poucos artigos. E aí quando a gente compara com a totalidade dos artigos, isso é uma simplificação para que você veja e entenda quais são os artigos mais cobrados. Esses artigos vão merecer uma atenção especial em relação aos seus estudos, porque assim, se você estuda esses artigos, você vai resolver 80, 90, 95% das questões. E as outras questões, claro que é importante que você estude os outros artigos também, mas se você der uma ênfase especial a esses 9 primeiros artigos, os artigos de RENASES e RENAME,
Você estará muito bem preparado quando a gente está falando de questões referentes ao artigo 7508. Pessoal, com isso encerramos a aula de hoje. Só tenho mais um recado, mas calma, não feche o vídeo ainda, pois isso é muito importante. Você assistiu os vídeos 1 e 2 e agora o 3. E eu sei que tem muita gente aí que está querendo comprar o nosso curso. E esse curso é algo diferente de tudo que a CD Concursos já fez. Ele será um curso que vai abordar concursos em geral. Ou seja, o curso vai organizar informações de vários tipos de concurso de odonto sem perder o foco, com o intuito de você passar no concurso que você sempre sonhou. Nós vamos abrir essa turma amanhã na live às 20 horas e as pessoas que se inscreverem na primeira hora de abertura das matrículas vão ganhar um desconto e um bônus super especial. Esse curso terá um limite de tempo até as matrículas se fecharem, pois como ele é um modelo diferente, eu quero me dedicar ao máximo para os alunos que o adquirirem. Então não consigo deixar ele aberto durante muito tempo. Mas calma, que amanhã na live eu vou te dar uma descrição completa do que teremos nesse curso. Mesmo que você não queira fazer o curso, será legal você participar para conhecer. Vou te falar quantas aulas tem, quantos módulos, quanto vai custar, qual a garantia, como que são as aulas, enfim, será uma descrição completa do funcionamento deste curso. Então, mais uma vez, não perca o vídeo de amanhã, um grande abraço e te vejo lá. Oi pessoal, tudo bem? Eu quero me apresentar, eu sou a Mariana, eu fiz para a Prefeitura de São Paulo, eu fiz para a Prefeitura de Jacareí, eu fiz para a Prefeitura de São José dos Campos e eu queria dizer que eu passei em todos os concursos que eu fiz. Eles têm muito material, eles têm muitas aulas, os professores explicam de maneira super didática, tem muitas questões, muitas provas, então foi essencial, assim, sem eles eu não teria conseguido passar em nenhum concurso. E agora eu optei pela Prefeitura de São José dos Campos, como eu tenho consultório também e a de São José era para trabalhar 20 horas, aí eu optei pela de São José dos Campos, por ser a cidade que eu moro atualmente também e por conta do meu consultório. E eu tô muito contente na prefeitura, é um lugar muito legal, tô gostando bastante e queria muito agradecer o Darcio e todos os professores e todas as pessoas que foram super importantes para essa conquista minha. Olá pessoal que acompanha CD Concursos, eu sou a Stephanie, eu me formei em 2016, nesse período eu realizei residência multiprofissional em urgência e trauma no Hospital das Clínicas e a partir do fim do ano passado eu resolvi direcionar os meus estudos para concurso público. Foi quando eu conheci a CD Concursos pelas redes sociais e eu vi aí uma oportunidade para eu entrar nesse mundo de concursos que eu tanto queria, né? E eu só tenho a agradecer a toda a equipe da CD Concursos por todo o apoio, por todo o suporte durante esse período. Foram realmente de grande importância para o meu bom desempenho até agora e para eu estar conseguindo chegar cada vez mais perto do meu objetivo. Com certeza foi fundamental para nortear e direcionar os meus estudos para as demais bancas, para outros concursos que eu fiz durante esse ano, como por exemplo o concurso público de Lorena, que eu consegui ficar em 5º lugar, a banca foi Zambini. Fiquei também em 7º lugar no concurso público de Itaquá para 20 horas e em 15º lugar para 40 horas, foi a banca Instituto Mais. E na banca VUNESP, que foi para a prova de Suzano, eu fiquei em 16º. Então, eu estou muito feliz até agora por ter conseguido esses resultados. Super agradeço a toda a equipe mais uma vez, agradeço ao Darcio por todo o suporte, por toda a ajuda e pela disponibilidade sempre em ajudar, enfim, e super recomendo o curso para quem quer entrar nessa maratona que não é fácil. É um curso extremamente completo, conta com aulas presenciais, com professores extremamente qualificados, extremamente didáticos, são professores específicos de cada matéria, além da plataforma digital, que é extremamente ampla, tem aulas online, tem provas, uma série de provas de concursos anteriores para resolução, enfim, vale muito a pena o investimento. E eu super recomendo, super indico, que com certeza é um grande diferencial você contar com uma equipe qualificada para direcionar e orientar os estudos durante esse período, como a CD Concursos. Valeu!